Olá, turma, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Matemática 1, nesta primeira semana do mês de novembro. Espero que todos estejam com o material em mãos, né? Estamos no módulo 4, onde hoje nós vamos trabalhar os ângulos, né? E após a explicação, vocês irão resolver os exercícios das páginas 105, 106 e 107 do módulo 4, tá bom? Espero que todos estejam bem. E como eu falei, o nosso assunto é ângulo. Galera, um ângulo é uma forma geométrica formada a partir de dois segmentos de reta que partem da mesma origem. Como podemos ver aí, a reta que começa do O e termina no A, e a que começa no O e termina no B. Ambos partem do mesmo ponto da origem, que é o ponto O, tá bom? Então, os ângulos, eles possuem alguns elementos, como vértice, né, que o vértice é a ponta, nesse caso aí quem está na ponta é o ponto O, né, e também possui os lados. Temos aí um lado que começa no O e termina no A, e temos o lado que começa no O e termina no B. Assim a gente vai nomear como lados OA e OB, tá bom? Temos aí os lados, como eu falei. Então, o vértice é o O, os lados OA e OB. Lembrando que como a gente está tratando de segmento de reta, a gente passa um traço em cima. E a gente pode nomear esse ângulo de acordo com as letras que formam os lados e o vértice. A gente pode chamar de ângulo AOB. No O, a gente coloca o acento circunflexo porque ele está no vértice. Sempre as letras que estão no vértice, a gente vai colocar acento circunflexo, né, para representar o ângulo, tá bom? Então, os ângulos, eles podem ser classificados como agudo, reto, obtuso ou meia volta. O ângulo agudo é aquele que possui medida maior que 0 graus e menor que 90 graus, tá bom? Sempre que você tiver um ângulo que é maior que 0 e menor que 90, você está se tratando de um ângulo agudo. Vejam a abertura dele. O ângulo reto é aquele que mede exatamente 90 graus, como vocês podem ver na ilustração, tá bom? Temos também o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que a medida é maior que 90 e menor que 180 graus, tá bom? Então, o ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180 graus, como vocês podem ver na ilustração. Já o ângulo de meia volta é aquele que mede exatamente 180 graus. Esse ângulo também é chamado de ângulo raso, tá bom? Então, vimos o que é ângulo, vimos alguns tipos de ângulo e a gente usa, pessoal, geralmente na prática, o transferidor para medir ângulos. Como vocês podem ver no módulo 4, na página 103, ó, a gente tem aqui exemplo de transferidores, tá bom? Onde a gente usa para medir ângulos. Galera, uma das unidades de medida dos ângulos é o grau. Também temos o minuto e o segundo, tá bom? Então, grau, minuto e segundo são as medidas usadas nos ângulos, onde hoje nós vamos trabalhar apenas com graus. Observem que se o ângulo de meia volta mede 180 graus, então uma volta completa equivale a 360 graus, tá bom? O ângulo de uma volta é aquele que corresponde a uma volta completa, que equivale a 360 graus. Já o ângulo de meia volta, que é o ângulo raso que nós vimos anteriormente, ele é aquele que mede exatamente 180 graus. Então, com base nisso, vocês irão resolver a atividade das páginas 105 em diante. Na página 105 diz, na primeira questão, que podemos observar a presença de ângulos em diversos objetos do nosso dia a dia, como por exemplo nos ponteiros do relógio, no telhado da casa, na escada, né? Observe a presença de ângulos nos objetos de sua sala de aula. No caso, como nós não estamos na sala de aula, vocês vão observar no cômodo da sua casa, onde você está assistindo essa aula, e em seguida, com auxílio de uma régua e de um transferidor, represente em seu caderno 2 ângulos que você notou. Então, essa resposta ela é bem pessoal.
Na página 105 temos a questão 2, que diz: o esquadro é muito usado por marceneiros para obter maior precisão em suas construções. Observe em destaque 2 ângulos que podem ser construídos com esse instrumento. Temos aí o ângulo de meia volta e temos o ângulo reto, de 90 graus. Aí vocês vão classificar os ângulos destacados nessa imagem. Praticamente eu dei a resposta, Temos a questão de número 3 na página 105, que vocês vão nomear os ângulos e com o auxílio do transferidor vão determinar a medida de cada um. Galera, quem não tem um transferidor, pode ir lá no final do módulo, que tem transferidores para recortar e colar. Vocês podem usar ele também, que vocês vão obter as medidas, tá bom? Vocês vão nomear de acordo com as letras que formam os lados, certo? Como nós vimos lá no início da explicação. Tranquilo? Na página seguinte, 106, nós temos a questão de número 4, que diz que uma das maiores rodas gigantes do mundo encontra-se em Singapura, na Ásia. A Singapore Flyer tem 165 metros de altura e capacidade para 784 passageiros, que podem apreciar a vista deslumbrante da região. Nessa roda gigante, são necessários 30 minutos para dar uma volta completa, ou seja, para girar 360 graus. Observem, pessoal, a imensidão deste parque, E tem 2 voltas completas na roda gigante correspondem a quantos graus? Bom, se uma volta é 360, então 2 é o dobro, B, um giro de 120 graus corresponde a quantos minutos do passeio? C, quantos graus corresponde a 1/4 da volta completa dessa roda gigante? Galera, vocês vão calcular aí 1/4 de 360, Na página 106 também temos a questão de número 5, que diz que com a régua e transferidor, construa o ângulo AOB, cuja medida é 50 graus. Na B, vocês vão construir o ângulo DEF, cuja medida é 180 graus. E no item C, o ângulo JKL, cuja medida é 145 graus. Na página 107, ou melhor, na 106 ainda, temos a questão 6, que diz que, sabendo que as retas S e T são paralelas, classifique os pares de reta em perpendiculares ou oblíquas. No item A, RT, na B, SQ, no item C, QT e na D, RS. Galera, eles são perpendiculares quando eles cruzam fazendo um ângulo de 90 graus, tá bom? Aquele ângulo que nós vimos anteriormente na explicação. E eles são oblíquos quando fazem um ângulo menor ou melhor, formam um ângulo, em que a medida dele, quando ele faz uma medida que não seja 90 graus, eles vão ser oblíquos. Quando é exatamente 90 graus, vocês vão classificar as retas como perpendiculares, tá bom? Na página 107, nós temos as questões 7 e 8, em que a questão 7 diz que o edifício Capital Gate, localizado em Hamburgo, em Emirados Árabes Unidos, tem uma inclinação média de 18 graus, motivo pelo qual conquistou o título de mais inclinação do mundo. Usando régua e transferidor, construa um ângulo com essa medida. Vocês vão construir na questão 7 um ângulo que meça 18 graus, tá bom? Se você não tiver nem régua nem transferidor, você pode desenhar um ângulo parecido, mas é como eu falei, no final do módulo tem modelos de transferidor para vocês recortarem e usar. Por fim, vem a questão 8, que diz que, sem o auxílio de instrumento, determine a medida do ângulo destacado em cada um dos relógios. Em seguida, classifique em agudo, reto, obtuso ou raso. Pessoal, é simples, Você vai dividir aí 360 por 12, porque são 12 horas, e o total de
graus do ângulo é 360, né? Então, através das medidas, vocês vão dizer o valor do ângulo e vai dizer se ele é reto, agudo, raso ou obtuso, conforme a gente estudou lá no início da explicação. Pessoal, amanhã nós temos plantão Tira Dúvidas a partir de 1h30. Que todos tenham uma excelente tarde. Amanhã eu aguardo todos no nosso plantão para a gente estar socializando as principais dúvidas. Que todos vocês tenham bons estudos. Meu muito obrigado e eu aguardo vocês amanhã no nosso plantão.